Olá, nobre vereador, nobre vereadora. Nós vivemos de relacionamentos. O relacionamento nada é diferente do que nós estamos fazendo aqui. E é muito comum você no mandato, dificilmente você consegue manter a sua equipe de origem. Peraí, vamos ver. Quem fez você chegar aqui? Quem esteve contigo nos primeiros passos? Você sabe que só com aquela equipe originária você não vai continuar aí. Não vai. Desculpa, mas é a minha experiência. Você precisa manter a sua equipe originária. Eu sei que é difícil, porque ao longo da jornada começa aquela questão da incompatibilidade, começa a questão do ciúmes, começa aquela questão do dissabor, porque você, ora vereador, está abraçando um fulano que não esteve contigo na campanha, você trouxe para próximo de si o fulano que deu lá uma espetada durante a eleição, durante a campanha, e isso, às vezes, o seu assessor sente mais do que você próprio, porque você é político, e o político tem a habilidade de compreender as coisas de modo diferente. O político vê uma questão verdadeira por alguns ângulos, ao ponto que determinado assessor, ele é tão fidedigno quanto a você, que ele é rígido. E quando você é rígido, é como um poste, é como um eucalipto. Se ele tombar, ele não volta. E o político é como uma moita de bambu. Ela é flexível. Vem aquela tempestade, passa aquele montoeira de água, de rio e de lama, acabou a moita de bambu. É um período curto de sol e vento que ele faz isso aqui, ó, e volta a brilhar, volta a encantar. Ele fica melhor ainda. Esta é a habilidade do político. E normalmente, o político que tem mandato, o político de carreira, que é bom, o que segura a estabilidade administrativa e social, em regra, são os políticos de carreira. É você que está aí e precisa permanecer. Você conhece o trajeto. Você conhece o trânsito processual, o trânsito legislativo, o trânsito de relacionamentos. Aí eu digo, quando você para pensar que nós estamos no ano eleitoral, próximo de um novo pleito, nós estamos aí há menos de 8 meses, aproximadamente 8 meses, do dia D, do dia que você precisa fazer com que a pessoa lembre de você, lembre do seu número, mas não basta lembrar. Ele vai ter que clicar, ele vai ter que converter essa confiança em voto. Porque pode lembrar de 10 outros, não? Mas ele precisa votar em você. O que você está fazendo para que isso ocorra? Tudo bem, você está fazendo suas dancinhas, é muito bom, esse é o método que fez você chegar aqui, fez você chegar aí. As suas rezas, as suas palavras bonitas, ou até o seu jeito abrupto, brincalhão, ou ríspido de ser. Cada um chegou de um modo. Perfeito? Mas quando você chegou? Você chegou há 3 anos atrás. Aquele mesmo modo, aquele mesmo método que você usou, ele será efetivo para a recondução no cargo? E aí? Agora é a hora. Então vejamos, a minha experiência acompanhando vereadores desde o lançamento da campanha, durante o mandato e para a reeleição, me traz a obrigação de apontar para vocês os seguintes pontos. Lá no passado você pensava de um modo, para você que é do primeiro mandato. Aí quando você se elegeu, logo em seguida você percebeu que você pensava de um modo antes de ser vereador, antes de ser vereadora. Depois que você foi eleito,
automaticamente você passou a pensar de um modo diferente. Você mudou o modo de pensar? Ou você ampliou a sua visão? Ou você ampliou os seus conhecimentos e percebeu que até então você tinha uma visão míope em relação à carreira política, em relação ao mandato, em relação ao poder legislativo, em relação ao poder executivo? Pensa. Você sabe mais hoje ou sabia antes? Certamente, hoje, você é detentor de um conhecimento maior. Isso é bom. Isso é progresso. Mas e o público, e o seu eleitor? Ele cresceu contigo? De modo que, quando você toma uma decisão, é do modo que ele pensa ou é contrário ao modo que ele pensava lá quando elegeu, quando votou em você? Essa sua mudança, esse seu crescimento contribui para você se aproximar do seu eleitor ou distancia do seu eleitor? Isso é muito importante, porque eu acompanhei pessoas que cresceram e cresceram muito. Parte deles conseguiu voltar, tratar com o seu eleitorado e criar uma avalanche de seguidores, uma avalanche de pensadores, e foi enriquecendo a carreira e criando mandatos. São pessoas detentoras de vários mandatos. Só que também eu tenho uma outra experiência vista, eu não posso deixar de apontar para você. A pessoa foi eleita por um grupo, ok? Aí passou a pensar como um legislador, como um fiscal da lei, ampliou o relacionamento com os demais órgãos públicos, quer seja do município, do estado, da União. Ele cresceu. Ele trouxe novas pessoas para o seu hall de amizade, para o seu grupo de relacionamentos. Só que ele não conseguiu voltar lá para a sua origem. Ele não conseguiu manter o relacionamento com aquelas pessoas que fez com que ele chegasse aqui como vereador. Chegasse aí onde você está. Só que o grupo que ele trouxe com ele não vai converter em voto. Converteu em rede social, converteu em relacionamentos, quiçá tenha revertido em negócios, tenha estabilizado ou dado uma estabilidade na carreira do parlamentar, do amigo do parlamentar, do parente do parlamentar, de um grupo da sociedade. Tudo isso é legal, tudo isso é possível, tudo isso é moral. Porque a política você faz com relacionamentos e você administra com os seus, é com os seus amigos, com as pessoas próximas. Veja, se eu tiver que escolher um assessor, um assistente, um estagiário, um colega advogado, um diretor para meu escritório, e eu tiver dentro das pessoas hábeis um amigo, certamente é este amigo, é esta amiga que eu colocarei para me apoiar. É assim que faz, a política é isso. Só que eu não posso deixar de prestigiar, eu não posso esquecer a minha origem. Muitas das vezes, origem humilde, de pessoas sérias, pessoas sinceras. Ele só quer o seu olhar. Ele só quer a sua verdade. Ah, mas você continua sendo verdadeiro, ok? Você continua sendo verdadeiro dentro de qual ponto de vista? Se o seu modo de pensar mudou, se você evoluiu, será que o seu ponto de vista não mudou em relação a uma série de fatores? Possivelmente sim, porque você cresceu. E o seu eleitor, ele cresceu? Se ele não cresceu, quando você acha que você vai ter que enriquecer, olha que legal, você vai ter que enriquecer de modo a ter a simplicidade de voltar na origem, de voltar naquela pessoa que primeiramente acreditou em você,
que na maioria das vezes você não tem tempo de falar com aquela pessoa. Eu me lembro de uma situação em que, num período de campanha, um candidato com muitas habilidades, um candidato primário, então ele estava fazendo ali sua primeira candidatura, eu orientei desde o início. Me lembro que a eleição era logo no início, né, sempre no primeiro domingo de outubro, toda eleição no ano eleitoral no primeiro domingo de outubro, ok? Isso é importante. Me lembro que lá no dia 20 de setembro, numa cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, olha só, estou falando numa cidade de um tamanho considerado médio, ou até uma cidade grande, 250 mil habitantes, uma cidade grande. Esse candidato me procurou com certo desalento, dizendo: eu não tenho mais onde pedir votos, já andei em toda a cidade. Olha que coisa, faltando 20 dias para a eleição, o candidato não tendo a quem pedir votos. Me lembro que eu recebi no escritório, nós tomamos um café, trocamos uma ideia, eu dei uma relaxada, aí eu comecei a conversar ali no assunto e eu disse: mas que bom, você nasceu onde mesmo? Eu nasci aqui nessa cidade. Que bom, nasceu nessa cidade. Que legal, eu conheci seu irmão, sua irmã, eu fui falando da família. Aí eu disse: você visitou a casa do seu irmão nesses últimos 30, 40 dias? Ah, foi no churrasco na casa de mamãe. Ah, que bom, legal. Você visitou a casa dele? Não, faz tempo que eu não vou lá, até corrido e tal, coisa. Muito bom. E ele mora onde? Ele mora na sua casa, na casa da sua mãe, tem mais de uma casa no imóvel. Ele mora ali? Não, ele mora num outro bairro. Olha, que legal, cara. Comprou uma casinha, mudou e tal coisa. Bom, progresso. Quem mora lá com ele? Então, lá mora a sogra dele e o cunhado mora no mesmo espaço, lá nos... Olha, perdendo a oportunidade de visitar a sogra do irmão, ou não? Vamos pensar. Eu disse: olha, que bom. Então é uma família grande, é um bairro bom e tal, e ele trabalha com o quê? Ele trabalha, ele vai instalar antena e tal e coisa, mas ele trabalha na cidade inteira, mas lá como é um bairro novo, as casas estão instalando várias antenas e tal, então ele trabalha com o pessoal ali. Olha que nicho, hein? Tudo bem. Aí, continuando a conversa e tal, eu falei: e você? Você frequenta a comunidade, a igreja? Ah, eu frequento lá a igreja, tal coisa, tal. Eu falei: que bom, rapaz. E tal. Então, você é do tempo daquelas que já conheceu as benzedeiras? Tá. Inclusive a madrinha minha, benzedeira, tal, não sei o quê. Que bom e tal. Ela benze o quê? Ah, benze de tudo, não sei o quê e tal. Que bom. Eu fui tendo a oportunidade de conversar com esta pessoa, fui criando um portfólio e ele saiu dali com um direcionamento. O direcionamento foi o seguinte: vou dizer para vocês de uma experiência que eu vivi. Pode ser importante para você, pode não servir para você, mas para ele foi importante, mudou a história daquela família e com certeza cooperou com aquela sociedade, com aquele grupo, com aquela cidade. Aí eu falei: e como é que foi? Você lembra como é que é? Não, a dona fulana está lá até hoje, ela que hoje não usa muito, mas ela que curava o umbigo. Peraí, você está falando que você tem uma benzedeira na família, que é madrinha, que é parente, conhecida, a dona fulana que curou o seu umbigo, você não foi lá fazer uma visita para essa pessoa? Você é candidato, morando na mesma cidade? E aí? Ele falou: você está me dando uma grande ideia, Jonas. Doutor, eu estou escrevendo aqui, ó. Eu sei que meu irmão, ele pôs lá a antena na casa do fulano, na rua dele tem a dona fulana, tem a ciclana, tem uma fulana lá que tem uma loja que conserta bicicletas. Ou seja, ele abriu o leque de onde ele teria um caminho para visitar, junto com o irmão, visitar a sogra, visitar o cunhado que morava no mesmo quintal e ainda os clientes do seu irmão. Você percebeu que às vezes está na cara, como dizem, e a gente não vê? Eu quero dizer para você, se você der uma parada por um curto período, raciocinar a sua origem, o que fez você chegar aqui, o que fez você ser eleito, o que fez você ser eleita. Não é mandar um bom dia pela rede social, não. Isso é muito bom. Se você chegou desse modo, continua. Mas a pessoa vai se surpreender quando você for na casa dela. Porque assim, às vezes até fala mal do político. Mas quando o político está próximo, vem aqui, faz uma selfie comigo, tira uma foto comigo
e posta na rede social. Você percebeu? Ou às vezes até fala, irmã fulana, quem veio rezar comigo, quem veio orar comigo? Depende da comunidade que você frequenta. Você precisa estar próximo das pessoas. E eu sei que o compromisso que você tem com a sua comunidade, com o compromisso que você tem com o seu grupo, às vezes toma todo o seu tempo. E até porque você também poderá ter uma outra atividade. Eu reconheço tudo isso. O que eu quero te dizer é que o fato de você estar próximo do seu prefeito, apoiando em todas as atividades do Poder Executivo, você está trabalhando junto à comunidade, isso por si só não garante a sua reeleição. Você precisa rever os seus hábitos como parlamentar. Por quê? Você sabe que o rapaz lá do posto de gasolina também ele atende muitas pessoas por dia ali na bomba e no tete a tete, não é? E poderá ser um candidato, ele já é um pré-candidato. Você sabe que na área da saúde vai vir muita gente, né? Pessoas que atendem o cidadão no momento de dor. Ele entra dando um acalento, ele é a solução dos problemas daquela pessoa naquele momento. E é o seu eleitor que está lá sendo tratado. Respeitamos todo profissional, ótimo. Ele pode se relacionar, tudo bem, mas está mexendo no seu doce, rapaz. Acorda. Vai cuidar do seu eleitorado. Volta à sua origem, traga contigo. Ah, mas é muito chato. É chato, mas foi o chato que fez você chegar onde você está. Ah, eu não sou obrigado a ficar grato eternamente. Você não é obrigado a ficar grato. Ninguém tem essa obrigação para com ninguém. Ainda mais se você pagou pelo trabalho. Mas o fato é que agora você precisa. Porque foi aquele chato que convenceu um outro chato, que falou com o outro chato que você não conseguiria chegar até ele, para conhecer o seu nome, lembrar do seu número e votar em você. Lembrando que não tem voto de chato, tem voto de eleitor. E não tem pessoas chatas. O que tem são pessoas vivendo o seu momento dentro do seu conceito de vida. E você como líder, não tem que dar uma afinada, não tem que aprender a respeitar o momento dessa pessoa? Ou é só fazendo leis? Vamos ver, vamos lembrar do pastor de ovelhas, aquele que fica lá no pasto, aquele que pastoreia o seu gado. É aquele bezerrinho que vaza a cerca, vai para a horta do outro lá, causa uma contenda com o vizinho. Ele vai lá, ele traz essa ovelha de volta, traz esse bezerro de volta, ele cuida. Caiu no buraco, está dando prejuízo, mama o leite todo, não deixa tirar o leite para vender. Cuida. Este é o líder, este é o pastor. E você foi eleito para ser líder. A política não tem espaço para covardes. Não tem. E você não é um covarde. Você não poderá se acovardar. Compreendeu? O fato é que passa muita coisa pela mente. Então você precisa de alguém que possa lhe ajudar a coordenar a sua mente. Para quê? Com isso você possa organizar o seu tempo, organizar todo o conteúdo vivido, separar o conteúdo que você precisa fazer, chegar em cada eleitor. Para ele lembrar que você é efetivo. Não existe mandato perpétuo. Nós temos alguns exemplos. Permita lembrar de Joyce, deputada Joyce. Foi um fenômeno de voto. Logo, na próxima eleição, foi um fracasso de voto. É uma pessoa espetacular. Ainda mais para aquele que convive ou conviveu e votou. Mas por que não converteu em voto? Quem teve quase 1 milhão de votos numa próxima eleição, menos de 4 anos, ter 20 mil votos, o que explica isso? O que explica aquele que teve, por exemplo, uma experiência bem próxima de mim aqui, teve 800 votos, foi eleito com 800 votos, e na próxima eleição dobrou, foi para 1.800, mais que dobrou. O que explica isso? Temos que basear nos bons, mas precisamos rever nossos valores. Você precisa estar bem, continue com a sua personalidade, não muda, mas reconhece a sua origem e considera os novos. Faça ampliar o leque, não você migrar, porque a migração por si só, você está correndo grande risco. Eu tenho essa experiência, posso pontuar vários casos.
inclusive numa mentoria que eu tratarei posteriormente, nós podemos tratar disso com muita tranquilidade. O que eu preciso é que você, que está no mandato, se você se identificou com a política, se identificou com a arte de ajudar as pessoas, de trazer desenvolvimento, trazer saúde, trazer equilíbrio psicoemocional para as pessoas. Você ajudou o seu prefeito a administrar a cidade. Você merece ficar, você merece continuar. Mas para isso, você precisa fazer com que essa mensagem chegue ao seu eleitor. Que não existe bloco de votos, existe voto de 1 a 1. E eu já participei de campanha onde o candidato buscou o voto às 16h59 e conseguiu empatar com outro candidato. E foi eleito pelo fator idade. Então o seu voto está aí, mas ele não está garantido. Você precisa lá ratificar. Faça isso. Pense. Se não lhe agradou, não tem problema, mas essa é uma verdade vivenciada. Talvez você tenha uma experiência melhor que a minha. Sucesso para você. Você não precisa desses apontamentos. Mas se é útil para você, como eu estou dizendo, siga, venha comigo, nós vamos vencer juntos. Até breve.